Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Luanda, de Projeto de Vida, e hoje eu tenho aqui ao meu lado a professora Sara, que vai mediar, ler os comentários de vocês no chat. Isso mesmo. Bom dia a todos. E eu vou ser o porta-voz, a porta-voz de vocês. Então, estou acompanhando o chat. Tudo que acontecer, eu vou passar para a Luanda. O tema da nossa aula hoje é: as ideias viram coisas, então comece. O que nós iremos precisar para essa aula? Se você tiver rolo de papel higiênico ou papel toalha, porque a intenção é que a gente faça um suporte para celular, lápis de cor ou canetinha e o caderno do aluno, que vocês podem acompanhar, se vocês estiverem com ele, na página 70. Antes da gente entrar literalmente no tema da aula de hoje, nós faremos uma revisão breve do primeiro bimestre, do conteúdo que vocês viram no primeiro bimestre. Então, um dos tópicos que vocês viram foi a importância da agenda de estudos. Por que a agenda é importante? Porque é através dela que eu consigo me organizar. E além de me organizar, eu consigo visualizar aquilo que eu tenho que fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês. E não precisa ser exatamente uma agenda. Eu mesma anoto em papéis, coloco na geladeira o que eu tenho que fazer durante o dia, durante a semana, para não esquecer. E quando a gente visualiza, a gente se compromete muito mais com aquilo que a gente tem que são as nossas obrigações, com aquilo que a gente tem que fazer. Um outro tópico que vocês viram também é onde eu estou para onde eu quero ir. Então é importante a gente saber aonde a gente se encontra, e aqui eu falo não geograficamente, mas assim, que ponto da minha vida eu estou e aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, se eu quero realizar um grande sonho, se o meu sonho, por exemplo, é ser médica, aonde eu estou nesse exato momento? No caso, vocês, alunos, estão no 7º ano do ensino fundamental. Aonde eu quero chegar? Qual é o meu horizonte? Se eu imaginar que lá adiante, e aqui a gente pensando, visualizando que o meu sonho, o meu grande sonho está num horizonte, o que eu posso fazer para chegar nesse lugar? Quais são as coisas que eu preciso fazer para realizar esse sonho ou esses sonhos? O outro tópico foi como a escola te ajuda na realização dos seus sonhos. Como é que a escola pode me preparar para que eu realize os meus sonhos? E aqui a gente volta naquela formação integral do aluno. Então a escola ela não é mais somente responsável pela formação intelectual, filosófica e científica, mas também socioemocional do aluno. Então, o aluno vai aprender a lidar com as emoções, com as frustrações, com o estresse, até para prepará-lo para, posteriormente, saber lidar com as adversidades da vida. Continuando a nossa revisão, a gente viu também qual é o seu ponto forte e a sua maior fragilidade, que tem a ver com o nosso autoconhecimento. Então, eu sei qual é a minha maior qualidade e eu também sei aquilo que eu devo melhorar. Se eu olhar, se eu me tomar como exemplo, eu sou extremamente desorganizada. Isso seria uma fragilidade. Como é que eu posso me organizar melhor? Tendo uma agenda, colocando o alarme no celular dos meus compromissos, me organizando. Um outro ponto foi também como você tem lidado com as suas fragilidades em tempos de pandemia. Então, tomando como exemplo, um outro exemplo, no caso a ansiedade. Como é que eu lido com a minha ansiedade dentro de casa durante a pandemia? Como é que eu lido com o medo da pandemia? Vocês viram também isso no decorrer do primeiro bimestre. Prosseguindo, vocês viram também as competências socioemocionais, então determinação, organização, foco,
persistência, responsabilidade, iniciativa social, curiosidade e imaginação criativa. E elaboraram um plano de desenvolvimento pessoal, no qual vocês colocaram uma fragilidade que precisa ser trabalhada. Eu falei da minha fragilidade, a desorganização. Então, como é que eu posso trabalhar essa fragilidade de modo que eu me torne mais organizada e não me perca no meio dos compromissos? Porque se eu planejar o que eu tenho que fazer, isso envolve a responsabilidade também. Eu não vou deixar ninguém na mão e vou ter aquela satisfação no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, do dever cumprido, do comprometimento. Agora entrando na matéria do segundo bimestre. O tema da nossa aula, então, como eu disse no início, é as ideias viram coisas, então comece. Tudo que a gente faz começa a partir de uma ideia. Então, por exemplo, se eu quero construir ou reformar minha casa, isso surge de uma ideia. Se eu quero escrever um livro, isso também surge, brota de uma ideia. Se eu quero realizar uma viagem, isso também surge de uma ideia e é preciso planejá-la. E se eu preciso fazer um trabalho escolar, eu também preciso me organizar e esse trabalho também surge de uma ideia. As coisas surgem primeiro no mundo ideal, das ideias, e depois a gente vai para o mundo concreto. A gente coloca literalmente a mão na massa para que as coisas se realizem. Desenvolvendo a nossa criatividade. Então, o que eu devo fazer para melhorar a minha criatividade, para me tornar mais criativo? Eu coloquei lá para vocês o hábito da leitura. Então, quanto mais a gente ler, melhor é a nossa criatividade, melhor é a nossa imaginação. Trocar ideias, então o diálogo com as pessoas, ouvir o que as outras pessoas têm para dizer, E quanto mais pessoas eu ouvir, melhor. Isso faz com que as minhas ideias se engrandeçam, ou mesmo que eu mude de ideia a respeito de um assunto ou de uma coisa. Ouvir música também é muito importante para a nossa criatividade. E reservar um tempo do dia para a gente mesmo. Às vezes, na correria do dia, com um monte de tarefas que nós temos, um monte de compromissos, a gente deixa de reservar um tempo para a gente pensar sobre nós mesmos, sobre si próprio. Então, é importante ter esse momento para avaliar o dia, para avaliar o que tem acontecido, se a forma que eu tenho agido é a forma correta, o que eu posso melhorar ou não. Então, dando prosseguimento, uma outra forma da gente melhorar a nossa criatividade é prestar atenção àquilo que se torna banal no nosso dia a dia. Como assim, professora? O que é banal? Eu gosto muito de usar o exemplo dos artistas. Se a gente pegar os girassóis do Van Gogh, por exemplo, um girassol é um girassol. Às vezes eu passo na floricultura, ou mesmo se eu moro no interior e eu me deparo com o girassol, se torna algo banal. Eu vejo aquilo todo dia. Até que um belo dia um pintor, um artista, capta aquela imagem e coloca numa tela. E aquela tela quase que me hipnotiza, porque eu olho e falo, nossa, é um girassol banal, mas deixa de ser banal. Então, no dia a dia, a gente deixa de perceber coisas que na verdade, as coisas estão ali. Não é que o artista viu algo que a gente não viu. Ele simplesmente... E é o que faz com que a gente se prenda na tela, ou na música, ou no livro. Na verdade, ele percebe algo que é banal e deixa de tornar aquilo banal para se tornar algo extraordinário. Então, a gente prestar atenção não só nas coisas do nosso dia a dia, mas também nas pessoas. Com a convivência, a gente vai deixando até de ouvi-las. Então, a gente dá aquele bom dia meio que atravessado. Às vezes, a gente nem gosta de falar bom dia, a gente deixa de contemplar uns aos outros. Então, transformar o que é banal em algo, que eu diria, não sei se é a palavra ideal, de extraordinário, tá? Que também aumenta a nossa criatividade. Lembre-se, quase todas as nossas ideias surgem de uma necessidade ou de um problema.
mas também há ideias que surgem do acaso. Então, toda ideia ela surge de uma necessidade, de algo que eu preciso. No caso aqui de hoje, eu precisava para gravar as aulas em casa de um suporte. Eu não podia nem sair para comprar o suporte. Ou chegou no momento que eu não tinha nem dinheiro. E eu comecei a olhar o quê? Coisas que eu tinha em casa para fazer o suporte, né? E desse rolo de papel toalha, que é banal, eu transformei em algo que é útil, né? Então, prosseguindo, eu trouxe para vocês o exemplo de um garoto que inventou o picolé. Então, diz lá no nosso slide. Você sabia que o picolé foi inventado por um garoto de 11 anos? Então, em 1905, o Frank Epperson esqueceu na varanda da sua casa uma mistura de suco em pó diluído em água com o palito que havia usado para misturar o líquido. Durante a noite, a mistura congelou, ele provou e percebeu que tinha ficado muito bom. O que ele vai fazer? Ele, do acaso, surgiu o picolé, até porque o lugar que ele morava fazia muito frio, era muito frio. Ele esquece um suco diluído lá com palito, no outro dia aquele suco, que era suco, virou, né, gelo, picolé. Ele prova, ele percebe que é bom. E o que ele começa a fazer? Com 11 anos de idade, nas festas, ele repete a receita, só que agora colocando no congelador. E começa a oferecer às pessoas. Com 18 anos de idade, ele vende essa ideia para uma empresa em Nova York, que a gente chama de patente. Ele cria uma patente, ou seja, ele tem direito sobre aquela invenção. E daquela invenção, ele vende o picolé para o mundo inteiro, né? Tanto é que a gente aqui no Brasil adora o picolé, principalmente durante o verão. Prosseguindo. Agora a gente vai fazer a atividade, que é esse suporte que eu trouxe para vocês, de como inventar um suporte para o seu celular em casa. A gente vai assistir um vídeo e depois eu volto com os comentários da Sara. Professores também estão usando bastante suporte ultimamente, e a ideia da Luanda é perfeita, né? Então é muito simples, você pega lá, você vê se tem um rolo de papel toalha, né? Olha só. E aí você vai ter que fazer um cálculo, né? Vai ver o seu celular, vai ver a medida certinha, e simplesmente, como você viu no vídeo, você vai cortar, né? Olha. Vai fazer uma medida, estou fazendo certinho, Luanda? Que ela que é a dona da ideia, né? Então, ela sabe mais que eu. Aí você corta, vai do outro lado, corta de novo. Prontinho, né? Você pode estilizar, pode pintar, colorir. E aqui você vai colocar o seu celular e automaticamente, na hora que você for fazer os seus vídeos para os seus canais, que eu vi que tem muita gente com canal, né, divulgando, inclusive, você pode colocar aqui. Então, aqui já foi uma ideia criativa que surgiu da necessidade da Luanda. E eu, quando assisti, vi essa aula, também quis fazer. Porém, eu não tinha, né, um rolo de papel toalha. O que eu fiz? Falei, o que eu tenho em casa que também dá para fazer? Então, a criatividade é isso, né? As pessoas falam assim, eu nasci criativo. Não, ninguém nasce criativo, as pessoas se tornam criativas, porque as ideias vão surgindo de outras ideias. Então, com a ideia da Luanda, eu tive outra ideia. Então, eu não tinha, de repente você hoje também não tem aí na sua casa, né? Eu não tinha o rolo de papel toalha, então o que eu fiz? Eu tinha uma caixinha do tablet da minha filha.
ok? Aí, o que eu fiz? Olha só. Né? Fiz a mesma coisa, porque tem o tamanho ideal, né, do meu celular. Então, eu fui, cortei, e ele também funciona da mesma forma, olha só. E eu tenho aqui também um suporte de celular. Então, o desafio para vocês também é esse, né? Se você, de repente, não tem, né, ou o rolo, ou a caixinha, veja na sua casa o que pode ser transformado também, né? Então, a criatividade, ela surge assim, de ideias, você vai testando, e aí quando você vê, você tem uma grande ideia, você tem uma grande coisa que foi transformado do nada, que virou alguma coisa. Lembrando que aqui a gente utilizou A gente uma não tem um caixinha celular, né, do para pôr aqui. tablet e o rolo de papel toalha, mas você também pode pegar o rolo do papel higiênico. É que o rolo do papel toalha, ele é mais rígido, né? Ele é mais durinho. Então, na hora da gente colocar o celular aqui, ele não, a tendência para cair é menor, né? Mas também pode ser o rolo do papel higiênico, inclusive dá para fazer um outro tipo de suporte, né? Que no caso a gente não trouxe aqui. Eu vou pedir agora para vocês participarem no chat, colocarem qual foi a última ideia criativa de vocês. Diz que construiu um carrinho. O Lucas, ele fez uma mesa de sinuca com papelão. Já pensou? A Sabrina faz pulseiras artesanais, é um grande exercício de criatividade, né? Fazer pulseiras artesanais. O José construiu um carrinho de controle remoto utilizando energia solar. Uau, José Vitor! Parabéns, né? Olha aqui, que criativo, né? A Tuane, ela fez um foguete de garrafa PET. O Matheus fez um carrinho de rolemã. Nossa, na minha época a gente fazia muito, né? Porém, tinha um detalhe, a gente já usava a criatividade também, né? Porque quem não tinha o carrinho de rolemã usava papel, usava aqueles papelões para descer a rua, descer... quem é da nossa época sabe que brincava-se muito. E a criatividade na brincadeira, a brincadeira, na verdade, já é um grande exercício de criatividade. Quando você faz de conta, né? Ai, nós vamos brincar de casinha. Então, quando vocês eram crianças, com certeza... Vocês inventavam muitas brincadeiras e já era um exercício de criatividade. A Gislaine fez um robô de garrafa PET. Muitas pessoas aqui também comentaram a respeito de canais, que eles fazem também a arte para o canal, usam aplicativos, né, para fazerem vídeos. Outras pessoas comentaram também que já fizeram capa para caderno, para agenda. Então, todos esses comentários e tudo que vocês estão enviando realmente é um exercício de criatividade e vocês estão de parabéns, muito bem. Que legal. Eu coloquei aqui na mesa agora para vocês visualizarem o nosso suporte, como é que funciona. Aqui então está o meu celular. Quando a gente grava o vídeo, pedem, isso eu descobri agora também, faz pouco tempo, que o ideal não é gravar assim, mas dá para a gente colocar o celular nesse formato também, mas que quando a gente grava os vídeos, o ideal é gravá-lo assim, né? Então, como é que funciona? E aqui era a minha capinha, mas também dá para a gente colocar o celular. Vamos ver se daqui não cai. Até para a gente assistir as séries, né? Às vezes a videoaula. Dá sim. Né? Dá para... Sim, é uma forma. E dá para eles criarem outras formas, né? Então a gente desafia vocês a fazer alguma coisa criativa essa semana, né? Tenta pensar em modos de como fazer suportes de celular de outras formas. A Luanda mostrou uma forma, eu mostrei outra forma. Agora eu desafio vocês a criar uma outra forma de fazer um suporte para celular, ok? E aí compartilha com sua professora, com seu professor de projeto de vida, compartilha aí nas suas redes sociais, porque ideias geram outras ideias. Então, toda vez que a gente compartilha, as pessoas também terem novas ideias. Exatamente.
Eu vou pedir então que vocês conversem, né, através dos grupos com a professora de projeto de vida, até para a gente, como a professora Sara disse, a gente conhecer outras ideias e até melhorar as ideias, né, ter novas ideias a partir de outras ideias. Eu agradeço a sua presença aqui, Sara, Muito como obrigada, mediadora. foi um prazer, Luanda. Agradeço a todos que participaram do chat, eu acompanhei tudo, né? Parabéns pela interação, continuem assim, nota 10 para eles hoje, viu, Luanda? Que bom. Um grande beijo, se cuidem e até a próxima aula.